Olá, obrigada pela presença de todos. Eu sou Adriana Oliveira, diretora de Gente e Gestão do Mercado Eletrônico. Quem estaria conduzindo comigo esse episódio hoje seria o Luiz Gastão, que teve um imprevisto, mas vamos tocar em frente. Hoje o tema será Futuro do Trabalho Ideal ou Apocalíptico. O nosso convidado de hoje é o Joseph. Queria dar boas-vindas para você, Joseph. Joseph é Managing Partner da Init, é o nosso convidado de hoje. Queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a Init. Legal. Bom, meu nome é Joseph, eu sou marido da Marcela e pai da Estela, que é o maior patrimônio que eu tenho hoje, porque a Estelinha tem 2 meses e meio. Então, acho que essa é a primeira vez que eu mudei a forma que eu me apresento. Eu costumo falar que eu parei de trabalhar em 2005, porque encontrei minha vocação, que é fazer busca de executivos, né? O mercado chama isso de Executive Search, Board Service, que é trabalhar com conselhos, tanto estruturação de conselhos, como busca de conselheiros e avaliação do funcionamento do conselho e dos conselheiros, e desenvolvimento de liderança. Então, daqui a 10 dias, mais ou menos, é o meu 17º aniversário de quando eu encontrei minha vocação, e por isso que eu falo que parei de trabalhar. Além disso, eu tenho um portfólio de trabalho em que eu faço algumas outras coisas, e uma delas foi ter escrito um livro sobre trabalho chamado Anticarreira. E acho que até é o motivo que você me chamou para estar contigo aqui hoje. Aí. Muito legal essa nova fase que você está vivendo, então parabéns pelo seu bebê. Tenho certeza que vai curtir bastante essa fase de 2 meses, né? Um momento bem diferente na carreira de um executivo, de um profissional e de um homem que normalmente, hoje em dia, quer estar junto, quer estar perto, quer ajudar a esposa, então, muito legal, parabéns. A frase que me veio naturalmente essa semana é que eu estava buscando propósitos extrínsecos e que me parece que agora eu tenho um propósito intrínseco. É difícil colocar em palavras, mas acho que é mais ou menos isso que está rolando. Dá para ver o brilho no seu olho, muito legal. Então, o que você falou sobre anticarreira e o livro, né, que você escreveu, realmente foi o que nos chamou a atenção. E se você puder falar um pouco sobre o futuro do trabalho, o fim do emprego e do desemprego, como é que surgiu esse conceito, essa ideia? Conta para a gente como é que veio tudo isso para você. Comentei que desde 2005 eu estou em Executive Search, né, busca de executivos, e é uma média de pelo menos 4 conversas por dia, isso dá mais ou menos 20 conversas por semana, tem semanas que é muito mais. E se eu fizer vezes 50 semanas no ano, 48, 50, a gente está falando de 1.000 conversas por ano. Lá por 2015, 16, eu já tinha passado das 10, 12 mil conversas, visitando empresas, então vendo os bastidores do mundo corporativo e executivo, né? Eu chamo a sala de entrevista do divã, porque as pessoas, num ambiente de confidencialidade, abrem o que gostam e não gostam das empresas, dos desafios, o que move elas. E, por outro lado, quando você está na sala de reunião das empresas, circulando nos corredores, você está ouvindo as mesmas pessoas, mas num outro papel que ela está desempenhando, né? De querer mais performance, trazer pessoas melhores, assim por diante. E ao longo desses 10, 12 anos, eu comecei a escrever o livro em 2017, eu comecei a me planejar para escrever o livro entre 2014 e 2015, então pesquisa, livro, fui para o Global Summit da Singularity University, participei de tudo que é congresso, evento, eu já era palestrante, então estava... cada palestra que eu ia dar, eu me preparava, estudava um pouco mais, via as perguntas que foram feitas na anterior. E aí eu falei, eu preciso colocar um livro, como eu não tenho tempo de tomar café com todo mundo que me manda mensagem para tomar um café, e normalmente a primeira pergunta é como é que está o mercado? E a resposta é, você não pode depender do mercado, porque o mundo é instável e, em se tratando de Brasil, os ciclos do mundo são um pouco mais longos. No Brasil é ups and downs o tempo inteiro. Não tem como... Essa pergunta já está errada na origem. Se você depender do mercado, você já era. Eu comecei a identificar que tinha um padrão, né? As pessoas que eu conversava em 2006, 2007, que o mercado estava bom, por exemplo, tinha algumas que reclamavam e tinha outras que falavam, não,
que bom que você me ligou, já estou participando de um outro processo, estou prestes a receber uma proposta, se seu cliente for rápido, de repente vale a pena até falar com ele, assim por diante. Então, isso quando o mercado está bom. Aí veio a crise de 2008, 2009, e as mesmas pessoas, mesmo na crise, as pessoas que estavam bem, eu ligava, não, está tudo bem aqui, está cheio de desafio, mas a gente está aqui para resolver os desafios, e se não fosse isso, não precisava de mim. Então. 2010 a 13, 14, o Brasil bombou, o Cristo decolou, capa da The Economist, e mesmo com o Brasil bombando, tinha gente que reclamava, e tinha gente. Aí o Brasil... Isso foi despertando para você... você... Despertando, eu falava, eu preciso colocar de alguma forma que as pessoas não podem depender do governo, da economia, do RH, do headhunter, do diploma, da falta dele. Eu preciso organizar isso num livro, trazendo as histórias das pessoas que, apesar da crise, ou até por conta das crises, conseguiram se reinventar e sair da crise bem maiores e melhores do que entraram. É mudar o mindset e pensar que o protagonismo dessa carreira, ele não está no outro, ele está em você, né? É isso. Quem está vendo a gente deve pensar, putz, eles se alinharam antes. Não, eu cheguei 5 minutos antes de começar e a gente acabou de se conhecer. Que bom estar na mesa aqui contigo, conversando, alguém que pensa igual. É isso mesmo. E aí você usou a palavra carreira, né? E o livro, o motivo dele chamar Anticarreira, então eu escrevo o livro entre 2017 e 2019, o subtítulo dele é O Futuro do Trabalho, o Fim do Emprego e do Desemprego, ele era o título provisório. Eu falei, legal, né? Eu estou falando de tudo isso, mas eu estou falando de carreiras. E eu não sei a origem da palavra carreira. E aí eu resolvi dar um Google, né? Eu tenho muita curiosidade intelectual e meu pai sempre me ensinou as coisas de língua, de buscar origem de palavra. Ele é advogado, ele teve latim, não sei se na escola ou na faculdade, então sempre... o que será que tem lá dentro dessa palavra carreira? Porque todo mundo tem uma carreira, mas nem sabe o que é a tal da carreira. E quando eu faço pergunta em palestra, tem gente que fala, não, é um negócio com estagiário até presidente, né? Aí já teve gente que brincou quando era uma sala menor, tem a carreirinha lá, aquele negócio meio errado. Eu falei, então, é exatamente isso. Carreira, quando você dá um Google, ele mostra que vem do latim carraria, quer dizer um caminho estreito, uma via romana onde passava a carruagem. E naquele momento me deu um clique. Que as pessoas, mesmo sem conhecer o significado e a origem da palavra carreira, se comportam como se soubessem, seguem um caminho estreito, acham que o mundo é limitado, que é uma carreirinha, que é um caminho. No sul do Brasil ainda tem gente, não, pega uma carreirinha, aquela carreirinha que você vai chegar onde você quer. Com começo, meio e fim, e que se a pessoa da frente não andar, a fila não anda e você fica travancado, ou você tem que atropelar a pessoa da frente, mas o mundo não é uma carreirinha. Eu coloquei eu gravei um TED Talk há 2 semanas. Então, você está falando com um TED Talker agora. No meu portfólio de trabalho, eu também sou TED Talker. Legal. E aí me veio, quando eu estava preparando, né, porque minha palestra normalmente tem uns 40, 45 minutos, eu tive que sintetizar para 16, no máximo 18. Falei, o que será que é a imagem contrária dessa carreirinha? Aí eu pensei na foto de Paris com o Arco do Triunfo, que você tem 12 vias te levando ao triunfo, independente de qual seja o triunfo para você. Então, se tiver uma obra numa via, se a outra tiver uma manifestação, se a outra tiver um carro quebrado, você ainda tem 8 caminhos para chegar no seu triunfo, né? Paralelos. E muitas vezes, quem pensa na carreira não sabe aonde ela vai chegar. Então, o profissional hoje ele está muito mais... ele quer um objetivo, mas ele ainda não sabe qual é esse objetivo. Então, essa carreira que ele tanto almeja, né, que quem está ouvindo a gente deve estar se questionando e pensando. Então, você falar da sua experiência, de tantas conversas que você teve com altos executivos, pode ajudar essas pessoas a pensarem como transformar a sua vida, que hoje pode estar chata, né, porque você não está numa cadeira certa, num lugar certo, a fazer essa grande mudança, né? Então, o tema anticarreira, eu acho que ele é muito interessante. Quando eu vi que o significado da palavra carreira era isso, eu falei, tudo que está no livro é exatamente o contrário de um caminho estreito. Uhum. Aí eu pensei, o que é o antônimo do caminho estreito? Não existia a palavra antônimo de carreira. Você vai no dicionário de antônimos, não tem essa palavra.
E na mesma hora eu falei, uau, então o livro tem que chamar Anti-Carreira, que é o contrário do caminho estreito. Que eu propositalmente não coloquei isso no livro, mas ao longo do tempo falei, os jornalistas perguntavam, conversas aqui como essa, se tivesse que colocar em 3 ou 4 elementos, o que tem dentro do livro? Tem muito mais que isso, mas sintetizando tudo. É ter um portfólio de trabalho, não só um trabalho. É não depender do diploma da falta dele, mas fazer o que... Hoje tem nome, né? Quando eu comecei a fazer isso comigo, eu chamava de Projeto Cabeção. Não tinha nome. O Daniel Vilnis, que hoje é da Salve, ele que inventou esse nome, eu comecei a usar. Ele falou, todo ano eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu falei, eu também, eu comecei isso ano passado. Posso usar Projeto Cabeção? Ele falou, pode. Ele é empreendedor de tecnologia também, o Daniel. Hoje chama Lifelong Learning, muito mais chique o nome, né? Aí é uma questão de exercício de cidadania, que coloca a gente em situações de liderança, de aprendizado, de propósito, ao invés de reclamar que o Brasil não dá certo e não vai para frente, é tentar mudar o nosso entorno. Pode ser o prédio, pode ser a rua, pode ser o bairro, pode ser a cidade, pode ser o país. E um quarto elemento, que é transversal, que é colocar em alma em tudo que faz. Porque, assim, a quantidade de gente que faz o mínimo necessário é gigantesca e só da gente ver alguém que está fazendo as coisas com capricho, está fazendo o máximo possível. Eu costumo falar, o mínimo que a gente pode fazer é o nosso máximo. E a quantidade de gente que não coloca o máximo faz com que seja fácil para todo mundo que está nos escutando, a hora que começa a fazer o máximo, se destacar em qualquer ambiente que tiver. Em qualquer área, né? Porque... Qualquer ambiente. Você pode estar numa ONG e aí tem alguém na ONG te vendo trabalhar assim, e tem um vizinho, ou jogar bola com alguém, ou tem o que vai falar, eu estou precisando de alguém com essas habilidades, com essas competências. Você, no seu livro, você fala de 4 tipos diferentes de pessoas. Sim. Dentro de uma organização. Dentro e fora. Dentro e fora. Na vida. Então, quem são elas e suas características? Boa. Me fala um pouco sobre isso. Tem gente que só reclama. Eu recomendo quem estiver nos ouvindo sair de perto das pessoas que só reclamam, porque é contagioso. Uhum. Tem gente que reage em relação às mudanças do mundo. Tem gente que é proativa, que já é bem melhor, porque quem reage tem risco de chegar atrasado. Tem gente que é proativa, que é bem melhor. E aí tem a quarta, que é mais arriscada, mas eu considero mais divertida, que são as pessoas que criam o próprio futuro, que fazem o que ainda não foi feito. Então, eu recomendo ficar perto das pessoas que estão entre o 3 e o 4 e definitivamente fugir da pessoa que é número 1, que é a que reclama. E se você tiver reclamão ou reclamona, fica em casa, só fala com, talvez, uma pessoa mais próxima do teu irmão, irmã, marido, mulher. Reclama 3, 4 dias e aí vira a chave. Mas, normalmente, o que só reclama, ele não tem essa percepção. Alguém tem que levantar o espelho para ela, né? Porque é difícil você fazer a sua autopercepção, se você é uma pessoa que está ali, não está bom o seu dia. Acho que a gente poderia falar para esse público que está ouvindo a gente, que vai ouvir no futuro, o que você daria como dica para você fazer um autoconhecimento de você sobre isso? Porque eu acho importante, que tem muito mais gente reclamando do que os outros que estão saindo na frente. É que tem gente que é reclamão crônico, né? Sim. É essas que eu me refiro. Boa pergunta. Você consegue me ajudar a responder essa? O que me veio na cabeça é, se você entra no clube e você começa a ver as pessoas fingindo que tocou o celular, talvez você é uma pessoa chata e pesada. Joseph, família. A família que... Se você tem uma família que está te apontando no seu lado pessoal, muito difícil você não ser no seu lado profissional. Então, eu acho que as pessoas que estão muito próximas de você sempre vão te dar esse toque. Então, presta atenção se você não é um reclamão também no trabalho. Aquele cara exigente, que nada tá bom. Porque o trabalho tem que ser divertido, tem que ser gostoso. Aí tem muitas coisas que são sutis, né? O exigente que nada tá bom, beleza. O Andy Grove lá da Intel chama de Productive Paranoia, que a Intel virou Intel, foi a segunda empresa que eu trabalhei, foi super importante para mim ter passado por lá. Então,
tem muita sutileza, né? Tem muita sutileza. Mas vamos passar para um próximo tema aqui, falando dos avanços, né, da tecnologia. A gente tem 3 aspectos principais: o trabalho, a força do trabalho e o espaço do trabalho. Como é que você imagina que vão acontecer essas mudanças? O trabalho, a força de A trabalho, força de trabalho e o espaço que de somos trabalho. nós, né? As árvores somos nós, está falando da gente, né? De Sim, mim, de você, sim. de quem está ouvindo a gente. E o espaço? O espaço é uma ótima pergunta que eu não tenho resposta ainda. Me parece que as empresas que não são de varejo, que não são as de produção de fábrica, quando está na fábrica, você precisa operar a máquina, pegar matéria-prima, logística, entregar, né? Uma empresa como a Log, um Uber, quer dizer, levar a pessoa do ponto A ao ponto B, um pacote, um envelope, isso a pessoa provavelmente não pode work from anywhere, trabalhar de qualquer lugar. Agora, o trabalho de escritório me parece que vai ser uma coisa mais fluida. Interessante que algumas empresas que tinham falado no meio da pandemia que nunca mais usariam escritório, eu falei com o presidente de uma empresa importante de real estate há algumas semanas, ele falou: as empresas estão realugando os próprios espaços que elas ocupavam e que elas devolveram no começo da pandemia. Então, uma pergunta que costumam me fazer sobre como vai ser o futuro, a frase não é minha, ela é acreditada, quem for procurar no Google, acreditada a umas 3 ou 4 pessoas, mas a minha resposta é muito difícil fazer previsões, principalmente se for em relação ao futuro. O que eu tento fazer e o que eu sugiro que as pessoas façam é estar preparadas para qualquer situação. Indo que para a o nosso... pandemia trouxe isso para a gente, né? A pandemia democratizou a instabilidade. Teve muita gente que me perguntou se eu tinha previsto ler o livro depois de começar a pandemia, e me perguntou se eu tinha previsto a pandemia. Eu falei, não. Eu via a instabilidade diariamente, na sala de reunião, na sala de entrevista, só que ela não estava democratizada, agora democratizou. Todo mundo já entendeu que pode tudo virar de ponta cabeça de um dia para o outro. Então, todo mundo, ao mesmo tempo, teve instabilidade. Bom, falando de revolução industrial, né? O ser humano, a humanidade se adapta a várias circunstâncias, isso muda. A gente viveu isso há pouco tempo com a pandemia. Como é que você enxerga os profissionais se adaptando a isso nesse cenário? Você acha que vai ficar mais tranquilo ou mais desafiador? Acho que aí você já me deu até... Essa tá fácil. A gente tem retorno do público, não, para a gente fazer uma votação, assim? Tem um chat aberto? Tem. Você sabe que por eu ter feito a brincadeira e não ter respondido de bate-pronto, talvez vai ficar mais tranquilo. Porque todo mundo pensa que vai ficar mais desafiador, mas acho que o desafio grande a gente já teve. Quem estava muito estável já teve que aprender a fazer compras por aplicativo, a viver dentro do celular ou da tela do computador, né? Quem era resistente, né? Quem era resistente? Meu pai? Meu pai nem é resistente, mas ele gostava de ir no supermercado fazer compra. Uhum. Ele virou completamente digital. Legal. Eu tinha uma resistência gigante, eu estava fazendo tudo no computador, no trabalho, a gente ia ao banco, aí viraram todas as reuniões, as entrevistas, teve alguns projetos que eu imagina, projeto de C-Level, de CEO, de conselheiro, sem conhecer pessoalmente a pessoa. E como é que foi isso? Deixa eu te contar que eu tinha, até o final tinha sido resistente, era fazer aula de funcional com o personal. Eu falei, isso eu não quero. Isso ou eu faço sozinho, ou o cara vai vir aqui em casa. Até que eu resolvi fazer um teste. Eu achei animal a aula de funcional. Eu falei, eu tô naquele filme que chama Her, né? Ela com um fonezinho assim na orelha e ouvindo uma voz e o cara falando milimetricamente o que eu tinha que ajustar no alongamento, em qualquer exercício de flexibilidade. Eu falei, caramba, não é possível. A aula ficou mais produtiva, mais rápida, e essa eu tinha uma resistência gigantesca. Ao mesmo tempo que hoje eu almocei com um cara que nos últimos 2 anos e meio a gente se viu algumas vezes pelo Zoom, pelo Teams, por Google Meet, sei lá o quê. Incomparável estar com ele na mesa, uma alegria, assim, um negócio
que não seria a mesma experiência se não tivesse tido tudo isso, Pois né? Pois é. Você dá valor. Hoje você dá um valor. A gente está aqui hoje. Poderia estar, a gente tá, você na sua casa, eu na minha. Sim. E é incrível estar aqui fazendo esse MCast ao vivo com você, olhando no seu olho. Bem melhor do que estar na câmera de casa, querendo Exatamente. montar o cenário. E é bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. Então, preparação no caminho, né? Foi um caminho rápido porque meu escritório é aqui perto, mas ainda assim eu tive alguns minutos de mudar a estação cerebral, né? Porque eu estava numa pegada forte no escritório, muita coisa acontecendo, projeto concluindo, projeto entrando, e aí esses 10 minutinhos no Uber vindo para cá, brinquei. O nome dele é Romário, é em homenagem ao jogador, não é? Putz, qual que é a tua idade? O nome do meu irmão é Marcel, em homenagem a um jogador de basquete que 1 ano antes de eu nascer fez uma cesta de 3 e o Brasil ganhou bronze, meu pai adora. Então, essas interações, esse tempo que você tem de mudar de estação. Hoje de manhã eu tinha uma reunião às 10 e às 11. Eu desliguei das 10 às 10h59. Eu fui entrar na das 11, eu falei, putz, eu preciso de 15 minutos para resetar a minha cabeça. Aí a pessoa falou, tudo bem, a gente volta daqui a 15. Essa questão de sair, de pegar o elevador, de entrar num carro, de ir para outra sala, desbarrar em alguém no meio do caminho, muda tudo. Porque você está em casa, desligar uma ligação e entrar numa outra reunião. É fantástico mesmo. Você começa a dar valor às pequenas coisas. Falando aqui do Fórum Econômico Mundial, embora a inteligência artificial tenha funções, né, já existentes, a gente criou mais de 100 milhões de empregos a gente vai criar, né, mais de 100 milhões de empregos nos próximos 3 anos. Qual que é seu palpite sobre as profissões que sentirão os primeiros impactos sobre as novas que estão por vir? Antes de responder, vamos falar sobre a palavra emprego. Eu estou há 17 anos em Executive Search. Eu já tive times grandes, quando tinha time que fazia posições de média gestão, então tinha volume. Hoje é menos volume, é mais posição de top management. Mas eu nunca tive um cliente que falou no job description assim, estou procurando alguém que está procurando um emprego. Então, essa palavra, no livro eu coloco, as pessoas têm que riscar do dicionário. Porque a minha definição de emprego é, a pessoa faz o mínimo necessário e tem alguém lá do outro lado que é obrigado a sustentar essa pessoa pela pessoa fazendo o mínimo necessário. Então, eu insisto, risca a palavra emprego e risca a palavra desemprego do dicionário também. Porque desempregado meio que virou um cargo, né? O que você faz? Não, eu sou desempregado. Como assim? Você é uma pessoa que tem habilidade, que tem energia, que tem competência. Que pode se reinventar. E que, inclusive, pode começar a fazer alguma coisa imediatamente hoje. De 10 anos atrás, de 10 anos para cá, mudou o mundo com esse aparelhinho aqui. Está todo mundo conectado com todo mundo do mundo, podendo compartilhar qualquer tipo de conhecimento ou fazer qualquer tipo de atividade. Paga pouco. Ok, mas paga algo essa atividade. As pessoas falam, não, motorista de aplicativo. Não é motorista de aplicativo, é motorista de gente. Está resolvendo o problema de uma pessoa. Não está levando um aplicativo de um lugar para o outro. Motorista sempre existiu, né? A gente vê filme antigo, o cara está lá na carruagem, o motorista continua existindo. E aí a tua pergunta, o que vem por aí? Não vou tentar prever o futuro. Todo mundo sabe que tem um déficit de programador, de desenvolvedor, mas independente da tecnologia que venha, a definição de trabalho que eu mais gosto é que trabalhar é resolver o problema dos outros através de tarefas usando nossas habilidades. Então, tudo que estiver ligado a resolver o problema dos outros vai continuar existindo. E aí, pegando um gancho nesse pensamento sobre tecnologias específicas, o que você acha de metaverso, Web 3.0? O que isso vai impactar o futuro do trabalho? Pois é. Eu comprei um óculos com U-L-U-S, óculos do Facebook há uns 3, 4 anos. Comprei 2, na verdade. Minha irmã mora na Austrália. Eu estava indo dali a uns meses, estava nos Estados Unidos, e vinha para o Brasil, dali a uns meses eu ia para a Austrália. E eu falei, vou fazer reuniões, vou me encontrar com a minha irmã e com os meus sobrinhos,
no metaverso. Isso foi em 2018, acho, 2019. Fui para lá no final de 2018. Foi em 2018. E não é legal usar o óculos. Eu não sei se você pôs. Agora eu preciso tentar com o óculos 2, ver se melhorou, mas a hora que você põe, você sai do mundo real. Uma boa pergunta. Eu acho que a gente já está no metaverso, né? Assim, o pessoal está vendo a gente como? Ou está ouvindo o podcast, ou está vendo no YouTube? Onde que estamos transmitindo? No YouTube. Isso não é o universo, é o metaverso. E qualquer um pode transmitir o que quiser ao vivo, das melhores coisas às piores coisas. Teve um cara que ligou uma câmera esses dias e transmitiu uma coisa muito ruim sendo feita. Mas isso é a exceção. A maior parte do tempo a gente está dividindo conhecimento. Conteúdo, conhecimento. Então a gente está no metaverso. Eu já tenho um avatar. Quem entrar agora no meu Instagram, Joseph Tepperman, vai ver todas as coisas que eu postei. Quem entrar no LinkedIn vai ver minha carreira e meu portfólio de trabalho, né? Que eu não falei ele inteiro. Eu estava na comissão do Congresso do BGC. Eu sou investidor e conselheiro consultivo da WNutri. Tem um conselho que eu montei para um cliente, empresa que fatura mais de 2 bi, que eu ainda não coloquei nem no LinkedIn, que eu sou conselheiro. Então, eu fui associado, depois diretor, depois vice-presidente, depois presidente do conselho do Instituto de Formação de Líderes. Então, sempre com um portfólio de trabalho, me desenvolvendo habilidades transferíveis. Qual é o futuro do trabalho? É desenvolver habilidades transferíveis para não ser atropelado ou atropelada pelo futuro. Você aumenta muito a possibilidade de interceptar o futuro a partir do momento que a cada 6 ou 12 meses, no máximo, você traz alguma instabilidade. Se estiver muito estável, traz alguma instabilidade, gera um pouquinho de caos, gera eu chamo de entropia no sistema, gera um pouco de estresse para continuar aprendendo. E importante, né? Você não ficar ali no dia a dia, parado, fazendo sempre a mesma coisa. Então, esse estresse positivo, ele é importante para os negócios, né? Totalmente. É a área de novos negócios de uma empresa. Que você não pede mais pizza pelo telefone. Eu duvido que você peça pizza pelo telefone. Eu vou lá no... Você vai no iFood, no Rappi, no Uber Eats, que acho que descontinuou no Brasil, mas você vai num desses e pede. Delivery direto. Exato. E quero tomar um café, estou em casa sozinha, eu vou pedir. Você está pedindo café? Você não imprime na Nespresso? Sei lá, eu comprei uma máquina de grão até. Não, às vezes eu quero um café diferente, eu peço no iFood. E vem num copo tipo de isopor, alguma coisa, vem quentinho. Café eu nunca pedi. Que legal. Então, se a gente mudou o jeito de tomar café, de pedir café, por que a gente quer continuar trabalhando igual a gente trabalhava há 5, 10, 15 anos atrás, ser atropelado e falar, vida aos céus, é culpa do mundo, que mundo injusto. Tipo, não bate. A gente não está indo na Blockbuster alugar uma fita para rebobinar na hora de entregar. Você está lembrando. Lógico, você tomava a multa não quando... Não vou contar a minha idade, mas já vivi isso, hein? Tem alguém com bip na cintura? Fala de bip que aí veio. Tem alguém com bip na cintura? E você quer trabalhar exatamente igual, sem nenhuma... Joseph, você está me entregando aqui, que eu sei de tudo isso que você está falando. Legal, né? Relembrar para quem viveu o BIP, para quem viveu toda essa história do passado e a gente enxergar hoje como é que o futuro tá. A gente está vivendo no melhor momento do mundo. A gente consegue ter aula com qualquer professor virtualmente de graça. É próximo a zero o custo, porque você tem que ter um celular. Eu não sei quanto que está um smartphone que funciona. Há uns 2, 3 anos atrás, por R$600 levava. Talvez seja 1.200. Sim. Deve parcelar em 24. Dá R$50 por mês. E profissões pouco sofisticadas intelectualmente dão diárias de R$200, R$300, R$180. Então, veja que... E uma internet, talvez 99 por mês. Você pode ter aula com qualquer... Você não precisa pagar uma passagem, parar de trabalhar. É incrível, né? Você entra no YouTube e tem aula. E se a gente for pensar em quem está ouvindo, né, a gente, o que as pessoas querem hoje? Trabalhar de qualquer lugar. Isso também é algo que mudou. Quem tinha resistência do trabalho home office, desse trabalho híbrido, de ir para o escritório,
eu percebo que hoje tem gente curtindo a vida, ficando 3 meses numa cidade, trabalhando na mesma empresa e pensando até em mudar do Brasil, porque Eu tem falei essa umas 2 disponibilidade. semanas com um cara que me disse que uma pessoa da equipe dele está morando na Europa, faz turismo de 8 da manhã a meio-dia. A Europa está 4 horas na frente, meio-dia são 8 da manhã aqui, a pessoa trabalha então, lá de meio-dia às 8. E aí depois talvez até sai para jantar em algum lugar e está entregando igual. Incrível, né? Não tinha pensado nisso. Acho que eu vou fazer. E como é que os RHs estão enxergando isso, na sua visão, nesse novo cenário? Você acha que eles estão Depende da se empresa. adaptando? Depende da empresa, depende do líder. Tem empresa que quer ter as pessoas 2 ou 3 dias no escritório. E as empresas mais ligadas à tech, as empresas de tech, que acho que é o caso de vocês, inclusive, sabem que se não fizerem isso, as pessoas vão embora rápido. A propósito, entrevistar alguém antes da pandemia era assim: oi, tudo bem? Tudo bom? Tá aberto para participar? Estou aberto. 10, 15 minutos no telefone, às vezes 30. Tá bom. Você vem no meu escritório, né? Quando que você pode vir? Ah, acho que daqui a uns 10 dias. Pode ser às 18, pode ser às 19, às 8 da manhã. Agora é assim: Adriana, pode falar comigo? Posso. Quando? Ah, acho que amanhã às 12h30 eu tenho uns 45 minutos. A entrevista Quanto tempo do seu processo hoje de executivo você ganhou? No mínimo, se era 10 dias que o cara tinha. Para cada pessoa, uma semana, 10 dias, né? Até conseguir encontrar. Vou pegar trânsito, né? A pessoa pensava, pera, vou ter que dar uma desculpa, dependendo da pessoa, que tem alguém olhando mais de perto os horários. Vou ter que falar que eu estou indo no cartório, que eu estou indo fazer exame, que a cada hora, aquelas desculpas que a gente sabe, né? Sim. Que às vezes a pessoa até de verdade está indo no cartório, está indo não sei o quê, você fala, opa, está participando de projeto. Foi bem vestido para o escritório. É isso que eu ia falar, está com um terno, alguma coisa. Então, é mais rápido. Então, as empresas têm que engajar mais as pessoas, porque senão a barreira de saída baixou completamente. E no caso dos devs, tem muito dev que ganhava 8, 10 mil reais aqui, foi chamado para ganhar 8, 10 mil dólares, o dólar não é mais 3, o dólar é 5, 4,80 hoje, sei lá, 4,70 no elevador. E como é que a gente, pensando, né, na área de RH, nos processos que a gente tem aí de atração e retenção e desenvolvimento, como é que vai ser o futuro para você conseguir acessar esse engajamento, essa questão de você ter isso, né, de atração e desenvolver pessoas com esse cenário que mudou, muito rápido mudou? Sim. Aí você levantou para eu cortar. Você comentou Init, né? Eu fundei a empresa em 2014 com o nome de Init. E há 2 anos a gente passou a ser os sócios brasileiros da MROP, que é uma sociedade global que está em 51 países e que pertence aos 200 sócios. Então o nome da empresa agora é MROP Init. Eu gosto de origem de palavra. A MROP foi formada em 77, começou com Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália, juntando AM de Américas e ROP de Europa. Hoje está nos 5 continentes. Até o final do ano a gente provavelmente tira a Init, simplifica, fica com a marca MROP. E aí acho que as pessoas que querem essa resposta vão ligar para a gente, porque ela é sob medida. Cada empresa tem que entender a sua fortaleza e deixar muito claro para o mundo como é trabalhar nela, para atrair as pessoas certas que vão performar lá. E a gente ajuda as empresas com isso. A gente faz a consultoria no pilar de advisory de liderança, a gente ajuda as empresas a aumentarem seu autoconhecimento, né? Porque é curioso, a empresa normalmente ela é algo e ela comunica a aspiração dela para o mercado. E a gente, como consultor, a gente sabe o que a empresa é de fato e a gente comunica o que ela é e a aspiração do que ela quer ser para o candidato. E o candidato, no processo também, ele é algo e quando ele está se vendendo, ele só traz as coisas positivas. Então, são 2 avatares conversando e a gente tenta tirar essa parte de avatar, né? Quando as pessoas estão representando, elas não estão existindo. A gente tenta tirar essa parte de avatar e fazer com que elas possam ser elas mesmas. Para que elas possam ser elas mesmas, elas têm que estar numa empresa que está alinhada com as crenças, valores e propósitos. Sim. E tem que estar num ambiente seguro, né? De você
realmente colocar a sua essência e conseguir se conectar com aquela empresa, né? Porque esses executivos, eles querem a mudança, mas essa mudança tem que estar muito alinhado a isso que você falou, ao seu valor, ao que você pensa, porque senão você faz aqui todo aquele trabalho e chega no final não dá certo. É isso aí. Bom, estamos aqui quase no final das nossas perguntas, né? E uma pergunta bastante interessante que eu tenho para você: as pessoas ainda têm medo de tecnologia, né? E muita gente ainda não investe em tecnologia. E aí, se a gente for pensar nas tecnologias avançadas, como é que você ajudaria a escalar o negócio e aumentar a receita nas empresas, sempre pensando nessa relação de vilão e mocinho da tecnologia? O que você pensa sobre isso? É que eu gosto muito de tecnologia. Eu comecei a minha carreira na EDS, depois da Intel. Eu sou early adopter de quase tudo que sai de novo. Deve ter sido um dos primeiros usuários do Uber. Enfim, tudo que tem de novidade eu vou atrás. Então, uma cadeira é uma tecnologia, né? Antes as pessoas sentavam no chão. A tecnologia, ter medo ou ter raiva dela não tem benefício nenhum, até porque a gente só compete com a tecnologia se a gente não a usa. A partir do momento que a gente usa a tecnologia a nosso favor, otimiza processo, ganha tempo, não tem como você ser atropelado pela tecnologia se ela é tua parceira. Não é para competir com a tecnologia. A tecnologia não tem um não cognitivo. A tecnologia não sente. O que diferencia a gente das máquinas e da inteligência artificial é a sensibilidade. Eu gosto do Yuval que fala, né, que inteligência é a capacidade de tomar decisão e a humanidade é a capacidade de sentir. Então, esse é o nosso diferencial. Mas quem não usa a tecnologia vai ser ultrapassado por quem usa. Você quer apostar uma corrida a pé com alguém que está usando o carro? Não tem como. E Joseph, pegando esse gancho aí que você falou de tecnologia, hoje o dado é essencial. Então, se você tiver informação, se você tiver conteúdo de estatística, o seu negócio ele é diferenciado. Se você souber usar dados no seu negócio, você vai ser um diferencial no mercado. Eu gosto de fazer de olhar para o futebol, né, que há muitos anos já usa todas as análises para olhar para o seu jogador e ter as estratégias, tanto do seu adversário quanto do seu time. E as empresas já vêm nessa... Olha o livro que está ali atrás, Moneyball. Quem não leu o Moneyball tem que ler. Ver o filme e ler o livro. O livro ainda é melhor que o filme. E aí, falando de carreira, falando de anticarreira e falando de quem está ouvindo a gente, quem tiver essa habilidade vai ser um profissional mais qualificado, você concorda? Claro. Você pode falar um pouco sobre isso? Sobre usar dados? Sobre... Você não usa mais o Excel hoje como uma ferramenta de fazer cálculo. Você tem que usar ferramentas que vão te extrair informação. Não é a matemática, mas e sim a saber analisar esses dados. Que é a dificuldade que isso é humano. Que é humano. Esse é o lado humano. Eu vou te devolver. Eu te falei que eu ia, um minuto antes de começar, galera, eu falei que eu ia devolver várias para ela. Eu não devolvi, mas para cumprir minha promessa. Conta como é que isso funciona na empresa que você está. Nós somos um marketplace. Então, eu tenho que olhar para o dado, eu tenho que olhar como é que meus clientes se comportam, quais são a conexão entre comprador e fornecedor, como é que eu vou olhar para essa tecnologia e fazer com que ela realmente chegue nessas pontas, porque hoje nós ajudamos compradores profissionais. Como é que eu vou ajudar? Vou ajudar com tecnologia, eu vou facilitar o dia a dia dele. Então, eu tenho que dar dado, eu tenho que montar algo para que ele saia do seu operacional e seja um cara estratégico. Como é que você vai ser estratégico? Você tem que pensar em dados. Perfeito. Quando eu comecei a trabalhar na Intel, eu estava em crédito para a América Latina. Eu tinha que mandar o contas a receber para os clientes. Então, eu imprimia. Era uma manhã imprimindo.
para grandes clientes, mas ainda assim tinha uns 30 grandes clientes, saíam quando você receber. A IBM do México, que fazia 20 milhões de computadores por ano, vinha um monte. Pá. Aí o que eu fazia? Eu ia para a máquina de fax. E aí eu passava, discava lá, tal, passava todo o fax. Uns 6 meses depois de eu ter entrado no Intel, entrei no Intel em janeiro de 2000, veio uma questão de uma automatização, que ao invés de ter que fazer isso, eles paravam por e-mail. Eu falei, caramba, Automático. Vai me sobrar um dia por semana. Eu não vou ter. Será que um dia não vão precisar de mim? Minha análise de crédito ficou muito melhor, meu relacionamento com o cliente, uma negociação de garantia. Então, imagina 2 compradores. Esse daqui não usa a inteligência de vocês. Estão na mesma empresa. Não usa. E esse usa. Quem que vai comprar melhor? É o cara que tem tempo. É o cara que tem tempo. É o que tem tempo para pensar, para analisar, ter outras opções, ter novos fornecedores ali no processo de negociação. Então, essa questão do medo das máquinas substituírem a gente, né? O Keynes escreveu um ensaio em 1930 falando sobre que talvez os filhos deles ou os netos poderiam usar o tempo para outras atividades que não trabalhar. Já estamos em 2022, 92 anos depois, e eu estou torcendo para que algum dia ele fique certo, porque eu duvido que você está trabalhando menos do que você trabalhava 10 anos atrás, mesmo tendo um monte de dados e análise a mais te suportando o trabalho. Eu duvido que você está trabalhando menos. Porque vem outra, você tem tempo de fazer outras coisas e você quer entregar algo a mais, né? Então, quem está realmente entregue e feliz no que está fazendo vai achar formas do seu negócio e fazer com que a empresa cresça junto com você. É isso aí. Bom, se você puder escolher 3 habilidades essenciais para o profissional no futuro, qual você escolheria e por quê? Legal. Problem solver, resolução de problema, porque a definição que eu mais gosto de trabalho, vou repetir, que trabalho é resolver o problema dos outros através de tarefas fazendo habilidade, então tem que ser resolvedor de problema. Tem que ser quem não gosta de problema? Quem não gosta de problema? Não sei. Eu não sei essa resposta. A gente está sempre resolvendo o problema dos outros. Fica em casa jogando videogame, não reclama que... Muda de carreira. Jogar videogame é uma carreira. Hoje em dia mas tem que ser muito bom, né? Por exemplo, eu gosto muito de jogar tênis. Eu queria ter sido tenista profissional. Não teve ninguém pagando para me assistir jogando. Então é a mesma coisa pro jogador de videogame. Jogador de videogame. Vai viver no metaverso, tá? Mas tem alguém pagando para você? Ou você vai ter uma horta hidropônica em casa, self-sufficient, como eram nossos antepassados há 5.000 anos atrás? Você vai para o meio do mato? Pode ser uma opção. Pode ser. Se for para você ser feliz, por que não? Mas se não gostar de resolver o problema dos outros, só se resolver os próprios problemas, algum problema sempre vai ter que ser resolvido. A gente recebeu um mundo com muitos problemas resolvidos, né? Já tem cadeira, tem mesa, tem ar-condicionado, tem internet, tem caneca, tem relógio, tem cinto, tem calça. 99% das coisas que eu tenho, sapato, meia. Pensa o que você fez hoje, acordou, tomou banho, chuveiro, cano, a água, como esquente, você não fez nada disso. Então, na minha visão, o mínimo que a gente pode fazer é o nosso máximo para deixar esse mundo um pouquinho melhor, porque a gente já recebeu ele com parque, com cinema, com Netflix, com videogame, com vinho que eu vou tomar hoje à noite, com um grupo de executivos, empresas, enfim. Tem tanta coisa boa já feita pelos outros que o mínimo que a gente pode fazer é tentar deixar esse mundo um pouquinho melhor. Então, você falou do primeiro. Resolução de problema. Adaptabilidade. O mundo está mudando cada vez mais rápido. Quem não for adaptável vai ficar para trás. Criatividade, porque os problemas são novos. Então, quem não tem um pouco de criatividade, pelo menos, vai provavelmente ficar preso na forma de olhar o mundo antiga, e isso não dá conta mais do mundo novo. E por final, você falou 3, né? Mas tem uma 4ª aqui, de novo, a transversal, que é a capacidade de agir, porque ser problem solver, ser criativo, ser adaptável, sem agir, não adianta absolutamente nada. Então fica aí para as pessoas pensarem, né? Tem que agir, tem que reagir, tem que ser protagonista da sua carreira. Eu gosto dessa frase. Tem que se colocar em movimento. Isso aí. E para finalizar... Dentro não chove. Dentro não chove.
Para a gente finalizar, né, esse nosso bate-papo, o que deu o tema, né, esse podcast, o futuro do trabalho, ele é ideal ou apocalíptico? Ideal? Ideal do ponto de vista de idealizado ou ideal? Ideal, não só de... Ideal para as pessoas seria no sentido de é um trabalho no futuro que vai se adaptar às pessoas, que as pessoas vão enxergar isso com bons olhos, ou vai ser um caos, as pessoas vão ficar nesse medo da tecnologia? Como é que você vê isso? Tem um conceito da profecia autorrealizada, self-fulfilling prophecy, que já foi estudado por um monte de gente, por físico, por matemático, por gente de humanas, de exatas. O futuro do trabalho vai ser exatamente do jeito que a gente quiser que ele seja. Você está pegando a caneca pode estar meio cheia ou meio vazia. Você usa óculos, eu também uso. É a lente que a gente decidir colocar nos nossos óculos, é o que vai acontecer. As pessoas que estão ouvindo a gente devem, se eu fizesse a pergunta, quantas profissões existem hoje? Novas, né? Não, quantas profissões existem? Você quer dar um chute? Hugo, dá um chute. 5.000, gostei do seu chute. Clívia? 3.000, gostei. 4.500. Tá, tem um negócio de aproximação também. Eu gostei bastante, eu acho que eu ia errar por longe se tivessem me feito essa pergunta. Eu li num livro que nos Estados Unidos, acho que eu ia achar que eram 20, tipo engenheiro, advogado, médico, sei lá, enfermeira ou dentista. Fala que é mais que tem psicólogo, né? Acho que, sei lá, professor, tem umas 20, né? motorista. Tem umas 20, talvez, 30. Vamos chutar alto, 100. Acho que era esse chute que eu daria, eu não dei. Porque eu li no livro que nos Estados Unidos, na década de 80 eram 10.000, e nos anos 2010, 2015 eram 30.000 profissões catalogadas lá no Ministério do Trabalho, no equivalente a isso. Que é o CBO, né? Código Brasileiro de Ocupação. Aqui são 9.900 e tralalá. Isso porque não tem todas, tá? Claro, mas as profissões não é que elas não estão sendo feitas, não é que as pessoas não estão desenvolvendo essas atividades. E a propósito, nos últimos 5, 6 anos deve ter nascido tantas novas, deve estar em direção de 35, 40 mil. E digo mais, a pessoa pode criar a profissão que ela quiser. Hoje em dia, você pode criar a profissão que você quiser. Tem uma página no Insta, não aparece muito no meu timeline, mas se chama Daily Post, né? Não é post, é post. E aí colocaram um consultor de Netflix, você não sabe que filme assistir, então... Aí falaram, essa profissão existe ou não? Eu conheço um cara da Teleperformance, que é uma empresa de call center, que tem uma parceria com a Netflix, que ele me contou, e quem estiver ouvindo a gente pode fazer o teste. Liga lá no 0800 do Netflix, se for cliente, entra lá, e fala que você não está na dúvida de que série que você vai ver. Você tem um especialista para te orientar. Pronto. Muito legal. Uma pessoa que ama cinema, que está trabalhando com o que gosta. E se não tiver, se alguém está num call center do lado que não está trabalhando com o que gosta, ok, desenvolva um portfólio de trabalho, ao invés de você reclamou na ouvida aos seus, pega 3 horas por semana, ou 3 horas terça, 3 horas quinta, e mais o dia do domingo, você já tem um tempão para começar a desenvolver uma atividade nova que te dê prazer, se essa é a que está te pagando as contas, porque pagar as contas também é importante. Sim. Bom, a gente está aqui no Então, o futuro do trabalho vai ser apocalíptico para os reclamões e vai ser maravilhoso para quem tem um olhar mais positivo e criador do público. Eu queria agradecer ao público que está assistindo aqui a gente nessa transmissão e vai estar disponível em breve nas nossas plataformas do Deezer e no Spotify. Então, quem não teve oportunidade hoje vai poder ouvir a gente. Queria convidar as pessoas a nos seguirem nas redes sociais, acompanhar os nossos conteúdos. E foi uma delícia conversar com você. Que bom. Obrigada pela sua presença. Foi importante esse tema para a gente, né? Nosso segundo podcast. Olha só que legal. E foi um prazer falar sobre o seu livro, sobre essa sua trajetória. Eu acho que quem tiver a oportunidade de ler vai levar algo importante, né, para a sua vida, não só profissional, mas pessoal também. Então, legal. Tá à venda na Amazon. Quem quiser comprar, quem quiser me seguir, LinkedIn, Instagram.
E aí, se você quiser falar alguma coisa para o nosso público, fica à vontade. Quem quiser me seguir no Instagram, Joseph Tepperman, no LinkedIn a mesma coisa, livro à venda na Amazon. Se precisar contratar para a tua empresa no nível de liderança, procura a gente, que o sonho grande da Amrop, essa empresa, ela foi montada, né, Amrop Init, para ser a melhor do Brasil, extremamente focada no cliente, resolvendo problemas de alta liderança, sentado na sala do conselho e presidente, ajudando as empresas a resolverem seus problemas importantes e estratégicos através das pessoas. Então, tanto em busca de executivo, como governança corporativa, como desenvolvimento de liderança. É isso que a gente faz, é só ligar. Legal. Obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui. O prazer foi meu.